Boa noite. O Instituto da Droga e Toxicodependência do Ministério da Justiça vai lançar proximamente uma campanha de combate à droga. O objetivo é sensibilizar e informar a população com vista a uma mudança de comportamento quanto ao consumo da droga, dados os efeitos nefastos para a saúde. Mas qual o ponto da situação hoje em São Tomé e Príncipe no que respeita à droga e à toxicodependência? Que medidas estão a ser tomadas? Que políticas, que capacidades tem o Governo para combater o narcotráfico? No nosso painel, hoje em Cartas na Mesa, Ivete Lima Correia, diretora do Instituto da Droga e da Toxicodependência, Kelve Nobre de Carvalho, magistrado do Ministério Público, Lázaro Afonso, criminologista e antigo diretor da Polícia de Investigação Criminal. Infelizmente, a PIC não se fará oficialmente representar neste programa, e a doutora Eufémia Verdecchia, psicóloga e psiquiatra do Hospital Central Dr. Aires de Menezes. Uma campanha, obrigada por terem acedido ao nosso convite, uma campanha para levar à mudança de comportamento e de atitude em relação ao consumo da droga. Doutora Ivete Lima, como é que se coloca a questão da droga e da toxicodependência em São Tomé e Príncipe? Obrigada. Boa noite, telespectadores. Bem, a questão da droga e toxicodependência é uma questão que vem já há muito tempo. Os primeiros sinais da droga começaram em 1995. De algum tempo a esta parte, tem-se feito algumas atividades de prevenção, de informação, de sensibilização. Mas nos 2 últimos anos houve uma tendência vertiginosa de consumo da droga, nomeadamente o cannabis, que é a liamba, a marijuana, conforme o nome recebe na zona, e também o tráfico de cocaína. Por isso, o Instituto da Droga e Toxicodependência, enquanto o organismo responsável pela elaboração de política, de estratégia do governo, decidimos lançar uma campanha de informação, de sensibilização, particularmente a camada juvenil, jovens e adolescentes, isto porque nos últimos tempos há um aumento do consumo de liamba por parte dos jovens de idade de 16 a 36 anos, tendo em conta que a nossa população é extremamente jovem, e daí a necessidade de informar, sensibilizar, e particularmente a mudança de mentalidade, mudança de comportamento, de atitude. Quais serão os eixos fundamentais da campanha de informação e de sensibilização que pretendem lançar proximamente? Bem, temos 3 eixos. O primeiro eixo, como eu já tinha referido, a informação e sensibilização. O segundo eixo é reduzir pelo menos 90% de prevalência do consumo da droga no seio da camada juvenil. E o terceiro eixo é consciencializar, levar a população, os jovens, os pais particularmente, a tomar a consciência do fenômeno e do comportamento dos seus filhos, porque há pais que não sabem que os filhos consomem a droga. Há pais que não sabem o que os filhos fazem. Portanto, temos que levar os pais a ter a consciência e guiar e conduzir os filhos para que os filhos tenham um comportamento exemplar. Por exemplo, há jovens que levam garrafas de uísque, bebidas alcoólicas para a escola. Há jovens que consomem a liamba nas escolas, o curso noturno, o curso diurno. Portanto, se nós a droga entrou nas escolas. Entrou nas escolas, entrou na nossa sociedade, é uma realidade. A droga é uma realidade. O consumo da liamba, o tráfico da cocaína é uma realidade. A doutora disse que a deterioração da situação, o agravamento da situação, pode ser situado de há 2 anos a esta parte. Dispõe de elementos que possam explicar esse agravamento de há 2 anos a esta parte? Sim, porque segundo os nossos dados estatísticos, em 2009 e 2010, em comparação a 2011 e 2012, o número aumentou bastante.
porque neste momento temos cerca de 200 jovens de idade compreendida entre 16 e 36 anos que consomem liamba. E em 2010 tínhamos 20, tínhamos 57, portanto o número aumentou de uma forma vertiginosa. E está a falar dos casos identificados? Sim, eu estou a falar de casos identificados pela Polícia de Investigação Criminal, porque estamos convictos que há mais ainda. O que peca, que falta de condições financeiras, porque está em nossa carteira a realização de um estudo sobre a situação da droga em São Tomé e Príncipe. E já é um plano que já vem há 2 ou 3 anos, mas por falta de meios e condições financeiras, até este momento nós não conseguimos realizar. E eu estou convicta que se nós realizarmos esse estudo, teremos mais números de jovens a consumir. E esses jovens, em relação às raparigas, os rapazes adultos, homens, consomem mais do que em termos de rapariga. A percentagem de rapariga é muito menos. Tem elementos respeitantes ao aumento do número de consumidores nos últimos 2 anos? Tem elementos que lhe permitam apontar para os fatores por detrás deste aumento nos últimos 2 anos? Sim, segundo a nossa sondagem, os nossos trabalhos feitos no terreno, muitos jovens que consomem a liamba dizem que por falta do primeiro emprego, a impotência sexual, a rejeição familiar, insucesso escolar, e muitos utilizam para ajudar a aumentar a força física no trabalho. Conflitos familiares, e também muitos consomem para cometer alguns furtos, alguns delitos. E no meio, nós temos um grupo que são, por exemplo, estudantes, agricultores, camponeses, motoqueiros e outros profissionais. Nós podemos voltar a essa questão, mas eu queria perguntar se a relação entre o aumento, o referido aumento dos índices de criminalidade nos últimos tempos, se pode estabelecer alguma relação entre o referido aumento dos índices de criminalidade violenta nos últimos tempos e o aumento do consumo de droga em São Tomé e Príncipe? Efetivamente, nos últimos 2 anos tem aumentado a criminalidade, e a criminalidade está associada ao consumo da liamba. No caso também nós temos o caso de violência doméstica. Há casos de violência doméstica, mas está associado ao consumo de liamba. Portanto, há um relacionamento, o aumento da criminalidade com o aumento do consumo da liamba, particularmente, que é a droga mais consumida na camada juvenil. Doutora Eufémia Verguetti, quais são os sintomas do consumo de drogas? Eu perguntar-lhe em primeiro lugar, é comum distinguir-se entre drogas leves e drogas pesadas. Clinicamente, esta distinção é válida? Bueno, para un profesional nos resulta muy difícil conocer cuándo es que una persona está bajo los efectos de la droga. Pero también es válido que la familia conozca cuáles son los síntomas que presenta una persona cuando está bajo los efectos de la droga. Comienzan a haber cambios. Lo primero que hace la droga, mudanzas en el comportamiento. Y las mudanzas son fundamentalmente a base de las drogas duras, drogas fuertes. Quando diz drogas duras, doutora, refere-se a que tipo de drogas? Ejemplo, la marihuana, el cannabis, la cocaína, heroína, otros tipos de drogas como el LSD, otros tipos de medicamentos que son drogas y la persona lo consume con fines de tener mudanças en el comportamiento. E que mudanças são essas? Pode especificá-las? Sí, hay muchas mudanzas. Por ejemplo, las personas comienzan a tener conductas que no son habituales. Una crianza, por ejemplo, que empieza a consumir droga, comienza a dejar de ir a la escuela, comienza a dormir mucho,
comienza a cometer actos que son actos penalizados, actos violentos, antisociales, y desde el punto de vista somático, en el rostro, la persona comienza con las esclerótidas, es decir, la parte esta blanca de los ojos comienzan a ficar vermelha, comienzan las pupilas, que son esa parte del centro de los óleos que son pequeñinas, a veces se ponen muy pequeñas, que se llama miosis, otras veces, depende del consumo de la droga, aumenta su volumen y se llama midriasis. Comienzan a tener un lenguaje mucho más acelerado, comienzan a hablar mucho, otras veces lo contrario, son personas que son normales y ya comienzan con un trastorno del lenguaje, já não começam a falar tanto, a veces ficam... portanto, dar para um comportamento mais acelerado e pode dar-se o inverso. E pode ficar mais retraído e mais fechado sobre si mesmo. Depende da droga que esté a consumir, porque há drogas que, como su nombre lo dice, conceptualmente la droga es una sustancia psicoactiva y de facto la psicoactividad conlleva a una mudanza en el comportamiento. Puede ser estimulante y hay drogas que son depresoras. Por tanto, está en dependencia del tipo de droga que esté a consumir. Y hay otro tipo de drogas que son distorsionadoras de la realidad y las personas comienzan con alucinaciones visuales, fundamentalmente alucinaciones visuales. Alucinaciones visuales. Fundamentalmente es una de las cosas que da el tipo de droga dura. Y está, ya digo, en dependencia del tipo de droga que se consume, sin esquecer que dentro de la droga nos tenemos el alcohol. El alcohol, que es una de las drogas que más golpea, acho que aquí y mundialmente, a la população. Há uma relação entre o consumo de substâncias psicotrópicas e o consumo do álcool? ¿Estão associados? ¿Tendem a estar associados? Bueno, el alcohol es literalmente, mundialmente llamado la droga portera, porque es la droga que abre la puerta para el consumo de otros tipos de drogas. Afortunadamente, en este país, en mi experiencia personal, no existe una correlación entre alcohol y sustancia psicotrópica o medicamento. No sé la experiencia de los juristas, en mi experiencia personal. ¿Por qué? Por un problema cultural. Aquí las personas no conocen mucho los comprimidos que toman, ni conocen mucho qué comprimido tenga efecto psicoactivo o psicoestimulante. Doutora, uma questão. No seu dia a dia no Hospital Central Dr. Aires de Menezes, no seu contacto com os seus pacientes, tem deparado com casos de pacientes sob o efeito de substâncias psicotrópicas, sob o efeito de drogas ou mesmo de toxicodependentes? Toxicodependentes temos fundamentalmente al álcool, pero muchas... Desculpe? Álcool. Escasamente, contrariamente a lo que la doctora dice, no tenemos muy pocos casos de consumo de liamba. Escasamente hemos tenido algunos casos. Doutora Ivete, isto poderá significar que estes casos não chegam aos hospitais? O problema é o seguinte, que o problema do consumo do álcool, se calhar, chega ao hospital por outras vias, por outros tipos de doença. Ou uma cirrose hepática, uma tuberculose, e então a partir daqui associa-se, vê-se que a pessoa é um toxicodependente do álcool. Mas em termos de liamba, eles fumam liamba, mas pronto, talvez por uma questão de vergonha, porque há jovens que já estão a consumir o liamba há 10 anos, 15 anos. Esses, inclusive eu tive alguns que já manifestaram o desejo de reabilitarem, mas por vergonha, por receio, até o momento nunca conseguiram dirigir-se a um centro hospitalar ou a psiquiatria ou ter como um psicólogo para fazer o tratamento. Doutora Eufémia Verdecchia, se um jovem ou se um cidadão quiser, reconhecendo o seu estado, a sua condição de toxicodependente,
quiser tratar-se, quiser reabilitar-se, há meios e condições no Hospital Central, nos centros hospitalares, para essa reabilitação? De facto, el equipo de salud mental y la psiquiatría, dentro de sus funciones, tienen el tratamiento de la toxicodependencia o de la toxicomanía, como llamas. ¿Qué acontece? Que es posible que las personas conozcan que es una doença, ¿no es así? Es una doença y precisa de tratamiento. Más cuando las personas, es muy importante cuando las personas reconocen y pide una ayuda, es extraordinariamente importante, y nos, dentro de nuestras funciones, tenemos que tratar la toxicodependencia, tenemos que tratar todas las enfermedades crónicas no transmisibles del foro psiquiátrico, todas las enfermedades, los trastornos neuróticos y consecutivos al estrés. Y dentro de nuestras funciones está la atención a la drogodependencia. Ninguém critica, eso es nuestro trabajo. Hay una equipa de salud mental que está compuesta por psicólogos que funcionamos en el Hospital Central. Nos tenemos 2 psicólogos en el servicio de psiquiatría, tenemos enfermeros especializados en psiquiatría con vasta experiencia, y siempre aquí en el Hospital Aire de Meneses apoya un médico psiquiatra, porque todavía Santo Tomé no tiene formado psiquiatra, pero siempre está dentro de nuestras funciones. Ninguém tiene que sentir vergüenza por tratarse, ninguém siente vergüenza en decir yo tengo una diabetes mellitus, ¿verdad? Entonces eso es una doença más. Eu queria enfatizar apenas um aspecto, doutora. Portanto, não é necessário ter-se ser-se um especialista, basta ser-se um observador atento para se notar mudanças comportamentais quando as pessoas começam a ingerir substâncias psicotrópicas. Muchas veces las personas popularmente dicen, ese está drogado, por lo menos acontece na cultura. Em relação aos pais e encarregados de educação, o que se exigia, como dizia a doutora Ivete, é um reforço da atenção, uma maior vigilância e uma observação muito mais de perto. Exatamente. Se você tem uma criança que começa a dormir muito, ou começa a fugir da escola, ou começa a roubar dinheiro, e começa com conduta a delinquir, já você tem que pensar que está acontecendo com minha criança. A pessoa tem que ser muito observadora, os pais. Com quem está minha criança andar? E procurar ajuda. E procurar ajuda. E ajuda repito, de especialistas. Ajuda de especialistas, que estamos para isso. Nós somos médicos. Muito obrigada, doutora. Doutor Nobre de Carvalho, o nosso Código Penal criminaliza o consumo e o tráfico de estupefacientes. Antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite. Boa noite, senhores telespectadores. O nosso novo Código Penal concentra a sua atenção em 18 artigos sobre a matéria de tráfico de estupefacientes e a matéria, inclusive, da droga e toxicodependência. Temos uma punição para os consumidores, que vai até 3 meses de prisão, e temos também uma punição um bocado pesada, mas que deve ser assim, para os traficantes e os angariadores da própria matéria. Nas suas funções de magistrado do Ministério Público, tem-se apercebido da tendência crescente, e eu reporto-me o que disse a doutora Ivete Lima, tendência crescente de consumo e tráfico de droga? Tem elementos que lhe permitam corroborar essa asserção? No nosso dia-a-dia da investigação criminal, o Ministério Público tem sido confrontado com novos fenómenos de criminalidade, muitas vezes altamente organizada. Dentre elas, nós temos a matéria da droga. Nós temos estado a acompanhar, temos estado a monitorizar
Temos também orientado mais ou menos o nosso trabalho em casa, no sentido de encontrar parcerias internacionais, porque a matéria da droga não se combate só internamente, porque é uma matéria a partir da que envolve outros Estados, não é? E é nesta função também de investigação criminal que temos feito trabalhos no sentido de solicitar apoio, solicitar parcerias a nível internacional e mesmo também dentro do próprio país. Saliento o papel importante do trabalho conjunto que nós temos desenvolvido com a Polícia de Investigação Criminal, com a Polícia Nacional, com os serviços de imigração e fronteira, inclusive com alguns laboratórios cá no próprio país. Têm dado entrada processos relacionados com o narcotráfico ou com o consumo de drogas? Tem havido um aumento de processos? Estatisticamente não posso dizer que se houve um aumento ou não houve um aumento. Efetivamente temos tido casos que já geram um bocado de alerta por parte do Ministério Público e desperta em nós uma sensação de poder imediatamente pôr cobro e dar uma resposta imediata a estes novos fenómenos da criminalidade. E este alerta resulta exatamente da análise que fazemos dos vários tipos de... Para dizer a própria natureza dos casos. Sim, porque a droga tem dois aspectos. Tem um aspecto financeiro, não é? Que está aliado a ele, e tem também um aspecto da delinquência dos outros tipos de crimes a ele ligado, o roubo, o furto violento, temos tráfico de pessoas e outros tipos de criminalidade que por si estão já ligados ao tráfico de estupefacientes. Doutor, o que é que acontece a alguém que punição está reservada a um traficante de droga? No nosso Código Penal, no seu artigo 279, nós temos uma punição de 2 a 12 anos de prisão e temos algo engraçado, que é uma agravação quando os agentes que têm função de combater a própria criminalidade também estão envolvidos nesta prática. Temos uma agravação desta pena. E temos uma penalização de 2 a 12 anos de prisão. E para o consumo? Para o consumo temos 3 meses de prisão. 3 meses de prisão. Mas hoje em dia, segundo o relatório da ONU sobre a matéria da droga, tem-se dado mais importância não na penalização em si do consumo, mas no tratamento dos a partir de toxicodependentes, que crê-se que a partida combate-se mais facilmente tratando e cuidando deles, não é? Que precisam dessa ajuda, do que puni-los, colocando-os debaixo da haste de uma instância de ressocialização. Doutor, que quantidade? Eu acho haver uma certa ambiguidade no texto. Que quantidade deixa de ser consumo e passa a ser tráfico? Parece-me que não há uma definição, uma tipificação de quantidades. A nível de quantidade, efetivamente, o nosso código é um bocado evasivo. Mas tem uma coisa boa. Na parte traseira do nosso código, nós temos 6 tabelas das matérias que são consideradas ilícitas. Não só os derivados de cocaína, do ópio, mas também outras que são modificadas artificialmente pelo homem ou então pelos farmacêuticos ou alguém ligado a esta profissão. Na parte final do nosso código, nós temos uma lista enorme de matérias que são consideradas ilícitas. São consideradas de estupefacientes, o que, uma vez verificado o seu consumo e o seu tráfico, é punido pelo nosso Código Penal. Portanto, acha que a lei é suficiente? A lei é suficiente porque, veja lá, o fenómeno da toxicodependência, do tráfico de estupefacientes, é um fenómeno novo, não só em São Tomé, mas também em toda a África Central. Estamos a ver está-se a proceder uma mudança das rotas da cocaína e da heroína, e tanto é que, se repararem, em Guiné-Bissau houve um aumento enorme e considerável do tráfico da cocaína. Está-se a mudar de rotas. E São Tomé é um país que está dentro desta lista da rota da droga, e principalmente da cocaína. E estando nesta lista da rota da cocaína, acaba-se também por consumi-la cá. Já temos alguns consumidores próprios da cocaína no nosso território, derivado desta passagem
temporária ou não, da cocaína no nosso território nacional. Dr. Lázaro Afonso, uma fonte fidedigna disse ao nosso programa que se o consumo de drogas em São Tomé e Príncipe era e continua a ser muito preocupante, o tráfico de drogas é hoje um problema muito grave. Muito mais grave do que se poderá supor. A sua posição como criminologista e ex-diretor da PIC? Bom, boa noite aos espectadores. Eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer que a droga, no meu ponto de vista, nunca deixou de ser preocupação. É menor contar que seja. Tendo em conta as consequências. Portanto, é verdade que hoje em São Tomé e Príncipe a droga não deixa de ser uma realidade. Isso é algo que já constatamos, mas sempre, como digo, por questões técnicas, eu muitas vezes retenho algumas informações no que respeita às minhas preocupações pessoalmente como criminologista. Eu acho que há necessidade de nós, quando digo nós, o povo, o Estado de São Tomense, o Governo de São Tomense, organizarmos e fazer alguma coisa no sentido de travar aquilo que já foi dito aqui, particularmente por o magistrado, o Kelv. O Dr. Nobre de Carvalho referiu-se à questão da cocaína. Da cocaína, mas qual é a situação da cocaína neste do consumo e do tráfico de cocaína neste mundo? O tráfico de cocaína em São Tomé e Príncipe é uma realidade. É uma realidade. De que dimensões? É possível medir-se? Bom, pode-se medir, porque a quantidade que entra já é algo a considerar. Mas a verdade é que a lei só pode realmente exercer sobre o papel se houver factos concretos. Essa cocaína entra e fica, entra e sai, ou fica parte e sai parte? Entra e fica, não em toda a quantidade, portanto, entra uma parte, aliás, entra, mas uma parte sai e a outra parte fica. E normalmente, como sabe, não pode sair em grande quantidade, não obstante as dificuldades que nós temos nos nossos aeroportos, nos nossos portos, saem aos poucos. Mas quero confirmar que existe realmente coca no nosso país. Em relação ainda à cocaína, estão identificados os pontos de origem? Sim, estamos. E há algum trabalho a ser feito, não está cá a PIC, mas, doutora Kelv, doutor Nobre de Carvalho? O novo Procurador-Geral da República tomou como haste o combate, como já tinha dito, das altas criminalidades altamente organizadas. Nós estamos conscientes do problema, nós temos estado a monitorizar a situação da em função disso, não estamos parados como país. Temos trabalhado, como já havia dito, com a polícia, com os serviços de proteção das fronteiras, com as outras autoridades. Tem interagido com o futuro do combate à droga e à toxicodependência? Indiretamente, sim. Mas estamos a fazer um trabalho de casa, no sentido de nos organizar e prepararmos como deve ser para dar uma resposta eficaz ao problema. Não cortá-lo só uma parte, mas cortá-lo a partir de raiz. E é nesse sentido que o Sr. Procurador-Geral da República tem trabalhado não só com as autoridades são tomenses, mas com as autoridades internacionais, no sentido de nos dotarmos de meios técnicos ou humanos suficientes para dar respostas imediatas a este problema. Vamos falar de meios. Doutora Ivete, de que meios dispõe o seu instituto, por exemplo? Constou-me que a única viatura de que dispõe está paralisada há cerca de um ano. Confirma isso? Bem, em termos de meios materiais, temos uma grande fragilidade. Porque neste momento não temos uma viatura
em funcionamento, possamos fazer atividades de informação e sensibilização. Temos uma viatura efetivamente, mas ela encontra-se avariada, mas esperamos por melhores momentos, porque, pronto, eu acho que daqui a mais alguns meses estamos em via de adquirir uma viatura. As suas atribuições, as atribuições do Instituto são, é definido como um órgão de concepção e apoio técnico do Ministério, responsável pela elaboração de política e programas de luta contra o uso, abuso, consumo, tráfico e combate à droga, elaboração de estudos, informações e pareceres e apoio técnico no domínio da droga e as demais atividades do Ministério. Está capacitado e tem os meios mínimos para fazer isso? Bem, meios financeiro... Qual é o seu orçamento? Bem, o orçamento é... Bem, pelo menos em 2013 melhorou um bocado. 2010, 2011, os outros anos anteriores eram mais pequenos. Mas este ano houve alguma melhoria. Mas qual é o orçamento, doutora? Houve alguma melhoria e eu acho que próximo ano teremos mais qualquer coisa. Há alguma razão para não querer referir o orçamento do seu departamento? Não há nenhuma, público? Não há nenhuma razão, é público, porque o orçamento está na internet. Exatamente. Então pode-nos dizer qual é o orçamento? Bem, o orçamento é uma coisinha pequenina, os 500 milhões de dólares, que sabemos efetivamente que não conseguimos trabalhar com isso, mas temos alguns apoios internacionais que estão em via para adquirirmos alguns materiais, nomeadamente viatura motorizada para os técnicos e também, por exemplo, temos em vista a realização do Plano Estratégico Nacional, a realização do estudo sobre a situação do combate à droga em Santo Tomé e Príncipe. De quantos técnicos dispõe? Neste momento temos 3 técnicos superiores e 2 técnicos oficial administrativo e temos no nosso orçamento alguns lugares dotados, mas temos problema de espaço físico. Também a nossa fragilidade, como vê o Instituto, de maneira nenhuma não poderia estar junto ao Ministério da Justiça. Mas, enfim, esta é a realidade. Temos problema de espaço físico. Eu espero que no futuro breve possamos resolver este problema. Doutora Eufémia, tinha dito que estão apetrechados e têm as capacidades para atender aqueles que necessitaram dos vossos serviços no Hospital Central. Temos o recurso humano, mas estruturalmente nosotros no tenemos condiciones. Estructuralmente, el tratamiento de la drogodependencia o la toxicomanía debe tener un local para eso específicamente. E esse lugar específico para o tratamento da toxicodependência não existe? No puedo decir que existe porque realmente no existe. Nosotros pudiéramos tratar uno, pero en dependencia de esta estadística que se plantea aquí, nosotros no tenemos para dar cobertura a la cantidad de toxicodependientes que hay en estos momentos. Debería hacerse un plan de remodelación de una realidad. El toxicodependiente necesita su espacio, porque no debe mezclarse con otras nuevas ni con otras personas. Dr. Nobre de Carvalho, meios e recursos. Já se referiu aos esforços que estão em curso para se atacar, como disse, a questão pela raiz. Quais são os meios disponíveis neste momento? O Ministério Público de Santo Tomé é uma magistratura muito jovem e muito capacitada também. Os meios, mesmo que não tenhamos, nós damos volta à situação. É o que nós temos feito. Não olhamos propriamente para os meios que nós temos, mas olhamos mais para os problemas e a forma de contornar a escassez de meios e resolver os problemas. É nesse sentido que nós temos trabalhado. Sim, é nesse sentido que nós temos trabalhado com protocolos, juntamente com os laboratórios que existem cá e já são bons no país. Temos trabalhado também usando os meios. Que laboratórios quer referir, doutor? Do Centro de Endemias e do controlo, creio eu, do Ministério da Agricultura, fitossanitário do Ministério da Agricultura. Temos trabalhado num protocolo para dar mais cobertura às nossas ações e temos usado também os meios quer da Polícia Nacional e quer da PIC e dos Serviços de Imigrações e Fronteiras, que é dos mais digitalizados de Santo Tomé e Príncipe, que já nos deram inclusive acesso à sua base de dados. Dr. Lázaro Afonso não está cá na qualidade exata de ex-diretor da PIC, mas sim de criminologista.
Eu vou, no entanto, atrever-me a revisitar, a pedir-lhe que revisite a sua experiência como diretor da PIC e o conhecimento eventual que terá da realidade atual da PIC, para nos dizer se acha que a PIC dispõe de meios para responder aos desafios que a questão do consumo e do narcotráfico colocam hoje em São Tomé e Príncipe. Bom, a partir daí eu quero dizer que não. Eu acho que isso não é dúvida para ninguém que nós não dispomos de meios. Portanto, a verdade é que, como dizia o Dr. Kelvin, nós não podemos cruzar os braços. Temos que fazer alguma coisa e vamos fazendo. Mas a verdade é que há necessidade de dotar o Parlamento de PIC de mais meios. E meios não só através daquilo que são as condições económicas do nosso país. O Governo não tem condições suficientes, mas eu estou em crer que com apoio internacional, que, portanto, eu não gosto muito de falar de combate, porque eu tenho outra visão de combate. Eu acho que é algo que nós temos que trabalhar para ser uma questão de terminologia, no sentido de pôr cobro a este grande mal. Mas, portanto, eu acho que o que nós temos que começar a fazer, do meu ponto de vista, é começar pelas escolas. Há um trabalho, nós temos que fazer um trabalho de sensibilização, trabalho de mobilização de toda a sociedade por este combate. A questão de família, a organização social, que deve jogar um papel importantíssimo nesse sentido. Portanto, os nossos músicos, mesmo os desportistas. Eu entendo que toda a gente nesta pequena ilha deve trabalhar no sentido de ajudar o Estado, que no fundo é ajudar a nós mesmos, a combater isso que nós pensamos que pode ser, em curto espaço de tempo, um grande flagelo para São Tomé e Príncipe. Eu vou colocar a questão em duas vertentes. A questão da liamba, por exemplo. Há plantações de liamba em São Tomé e Príncipe? Existe, em grande quantidade. É realista pensar que se pode erradicar as plantações de liamba? Podemos erradicar. Podemos. Eu concordo que se pode. Várias vezes nós já tentamos, mas há uma coisa que é verdade. É que há necessidade, nós temos um problema em São Tomé e Príncipe. Começamos e não continuamos, não terminamos. Já se começou? Começamos, mas deixamos ser levados muitas vezes por vozes que nada percebem na matéria, só porque pertencem a uma ou outra estrutura, ou porque pertencem pessoas, ou são pessoas que muitas vezes as suas palavras são colocadas como aquilo que está na Bíblia e não se pode trabalhar. Portanto, eu entendo que nós podemos eliminar totalmente liamba em São Tomé e Príncipe. Eu estou em carreira disto. O que torna difícil... Toda a liamba consumida em São Tomé é produzida cá? É produzida em São Tomé. Esses dados são fiáveis? São fiáveis. São fiáveis porque hoje há muitas plantações. Há pessoas que plantam em casa, há pessoas que plantam nas suas glebas, seja nas suas roças, nos lotes, e nós conhecemos, só que nós não temos meios suficientes. E é uma atividade que, no meu ver, requer obrigatoriamente ajuda, repito, de toda a gente. Dr. Nobre de Carvalho, eu apercebi-me de que parecia estar de acordo com o Dr. Lázaro Afonso quando eu lhe perguntei se a questão da liamba era erradicável. É erradicável, partindo do princípio que mesmo as plantações de ópio em Afeganistão foram praticamente abandonadas. Temos também a plantação da coca na América Latina, que tem sofrido uma queda vertiginosa, desde que a partida apresente-se a alternativa e que a partida os meios de sensibilização, como disse bem o Dr. Afonso, começam a funcionar. Não é? É preciso que se alerta toda a comunidade do problema da droga, partindo, claro, com o exemplo concreto do nosso irmão vizinho Guiné-Bissau. A droga pode pôr em causa, inclusive, a nossa própria democracia. A droga traz com ela muitos problemas, não só da delinquência, da criminalidade relacionada a ela, mas também todo o custo financeiro de tratamento dos doentes, do custo financeiro... Toda a tessitura social, não? Pois. O problema da droga deve ser combatida já e imediatamente. Não importa os dados estatísticos, se é muito ou é pouco, temos que combatê-la, independentemente do seu volume. Referiram-se à questão da sensibilização, meios de comunicação social, trabalho nas escolas. Há também uma questão que
julgo ter sido colocada pela doutora Ivete. A extrema vulnerabilidade das nossas fronteiras, portuárias e aeroportuárias. Esta questão, face à proveniência da cocaína, não é? E de outras eventuais drogas, parece-me que muito pouco será feito se não se agir nessas frentes. Doutora Ivete, vou começar por si. Relativamente à questão da entrada e saída da droga, nomeadamente a cocaína, o problema pega que o nosso aeroporto está fragilizado. Não temos equipamentos de detenção da droga. A droga pode entrar, pode sair, seja no bolso, na mala, as pessoas não conseguem. E se nos dá a impressão que a única máquina que nós temos está variada. E o sistema de revistas... O sistema de revista não é eficaz, porque é muito arcaico. Não só é arcaico, como é seletivo. Às vezes as pessoas chegam e há um determinado grupo de passageiros que é escoltado, vão buscá-los, são escoltados, entram nos autocarros, ninguém os revista e parece-me que há um critério seletivo não muito aparentemente compreensível. Mas desculpe tê-la interrompido, eu achei importante colocar essa questão. Sim, porque tem que se fazer um trabalho de uma forma muito aprofundada. Por que uns são revistados e outros não são revistados? Há passageiros que vêm que as malas nem passam pelo tapete rolante. Há malas que recebem as malas lá fora e levam, mas há outros abrem de uma forma muito arcaica. E pode entrar, porque, por exemplo, no caso do tráfico de cocaína, a cocaína vem, entra, uma parte fica, uma parte vai. E esta parte que vai não vai de uma só vez, ela vai paulatinamente. E como é que ela sai que não se consegue descobrir? Muitas vezes ela é descoberta em outros países pelos quais nós temos a cooperação. Portanto, há um trabalho que se tem que se fazer e também equipar o nosso aeroporto e também o quadro pessoal especializado. Essa questão coloca-se em relação quer ao Porto, quer ao aeroporto. Sim, quer ao Porto, quer ao aeroporto. Querem pronunciar-se sobre isso? Obrigado. Eu acho que a droga é tão complicada, é tão complexa, e que muitas vezes eu gostaria de ser pedagogo, parto da educação. Porque eu entendo que qualquer desenvolvimento tem a sua base na educação. Há necessidade de educar os homens. Eu, como sempre, refiro a um clássico cubano que dizia: quem educa a criança não castiga os homens. Eu repetirei isso sempre. Ora bem, nós temos um problema em São Tomé e Príncipe, que é um problema financeiro. Hoje, nós já temos jovens, aquele que eu nunca tinha visto em São Tomé, com a idade que eu tenho, que partem para o mundo fora, concretamente para países estrangeiros, fazendo papel de mula. Transportam a droga, a coca no intestino, em cápsulas. São Tomenses. Em São Tomenses. Isso hoje está na moda. Estrangeiros que vêm recrutar os nossos jovens, perigando a vida deles. Porque só uma cápsula rebentando, adeus. Eles são também responsáveis pela sua própria vida. Está bem, mas muitas das vezes a oferta é tão aliciante que faz com que esses jovens, por não terem aquela educação, por não terem conhecimento da matéria, do perigo que isso constitui, saem por 5.000 e por 3.000 euros. Bom, este é um trabalho de casa que temos que fazer, mas com responsabilidade e sem medo, na defesa dessa nação. Qual é a situação do Porto? Falamos do aeroporto, o Porto. Eu acho que a vulnerabilidade é total. Porque nós não temos pessoas capacitadas nesses lugares para realmente fazer um trabalho sobre essa matéria. E aqueles que traficam, aqueles que se aproveitam, sabem disso? Sabem. E fazem. Não precisam de ouvir este sabem, programa para conhecem a nossa saber. vulnerabilidade. Eu só digo uma coisa. Um polícia que ganha 2 milhões de dólares mensal, 1 quilo de coca custa 35.000 euros.
em São Tomé e Príncipe. Só em gramos custa 1.500, 1.500.000 dobras, 1 milhão de dobras. O indivíduo que trabalha 30 dias para receber 2 milhões e pouco, como polícia. Ele, em menos de 5 minutos, ele pode ter 100 milhões de dobras. O senhor doutor está a referir-se à necessidade de se dotar as instâncias que lidam com essa situação dos meios e das defesas necessárias, não é? Obrigatoriamente. Isso é uma questão objetiva. Porque falar de droga, se estivermos a falar a sério, e não começar a ver essas questões, parecem muito pequeninas, elas não são pequeninas. Porque elas é que permitem o avanço galopante de droga. Doutor Kelvin, queria fazer alguma observação em relação a essa questão? Não, tudo isto, todas as questões da vulnerabilidade do porto, do nosso aeroporto, nós no âmbito do nosso trabalho já tomamos conta da situação, temos estado a trabalhar juntamente com as autoridades nacionais no Tomar conta da situação quer dizer exatamente o que é, senhor doutor? No âmbito da nossa função de investigação criminal, de certeza que isto já nos bateu a porta muitas vezes, não só pela droga, mas por outras questões. No âmbito da investigação da criminalidade. Pelo que nós já estamos a trabalhar juntamente com as autoridades nacionais no sentido de se resolver ou encontrar alternativa para solucionar, nem que seja a curto tempo, o problema. Doutor Lázaro Afonso, falou-se da sensibilização, esta questão posso colocar a todos, mas há também o elemento repressão. O programa informou-se e há postos, há lugares, há postos identificados e conhecidos, aparentemente. Porquê é que não se atua? Nota, levantas uma questão pertinente. Parece-me que ao nível do distrito de Água Grande, a questão é séria, é muito séria. Aparentemente chegou a outros distritos, mas ao nível de Água Grande é muito séria e está disseminada. A coca concentra-se mais na Água Grande. Não, eu não estava a especificar. Eu estava a falar de postos de venda e de consumo sem especificar. Mas Água Grande. Isto não é uma questão, querer ou não, mas é uma verdade. É uma verdade, ou seja, uma realidade que nós não podemos de maneira nenhuma deturpar. Bom, tendo em conta que a capital, a sua importância, nós só temos um aeroporto, só temos um porto, se nós tivéssemos outros distritos, claro, é. Mas, como eu dizia, a vulnerabilidade é tão grande, quem sabe o que está passando por algumas costas do nosso país? Ninguém sabe. Ou quem sabe, pode ser que teme, tendo em conta o que sabemos que pode acontecer com essa matéria. Mas a verdade é uma coisa. Eu entendo que a questão de droga é uma questão, no meu entender, é muito mais séria daquilo que nós pensamos, se nós não apressarmos a tomar a medida. É uma questão que não depende só do Ministério Público. Porque a questão do Ministério Público é uma questão de lei. O documento da lei. Agora, nós estamos a falar de terreno, estamos a falar de técnicas. Portanto, há técnicas que nós devemos utilizar no sentido, né, de colocar as nossas mãos sobre esses prevaricadores, sobre esses indivíduos que vêm pensar que fazer de São Tomé e Príncipe uma vida fácil. E quem faz isso? Não são os santomenses. E são estrangeiros. Bom, mas nós temos um problema que é sério. A questão que eu lhe ia colocar, obriga-me a colocar-lhe agora, é como é que reagirá ao facto de eu lhe dizer que há fortes alegações de que elementos muito influentes da nossa praça, nacionais e estrangeiros, poderão estar envolvidos. O senhor disse estrangeiros. As informações que o programa tem
implicam nacionais e estrangeiros. Bom, eu gostava de deixar isto para outro momento e para outro quadro. Deixaria para que, tecnicamente falando, encontrar uma resposta, repito, no ponto de vista técnico, para depois não criar prejuízos que nós sabemos, o país é pequeno e há alguns meios que nós não temos para poder apoiar mesmo aqueles que praticam essas ações um ponto de vista positivo, portanto me refiro à polícia. O doutor há de concordar comigo eu concordo com que o tipo de logística que as operações à volta da cocaína exigem e implicam nada tem a ver com plantar liamba numa panela de barro. Correto. É muito mais fácil eu chegar a um lugar, mesmo um lote, em alguma zona que nós sabemos, e com um manchinho, com 5, 6 ou 10 homens, ou pedir apoio às Forças Armadas e destruir uma terra, ainda que seja de 1 hectare. É muito mais fácil, posso fazer isso num dia e em um dia ou em um mês não ter o mesmo comportamento na luta contra a droga dura, completamente cocaína. Eu quero colocar uma outra questão de forma explícita. A eventual capacidade de sabotagem dessas figuras influentes aos esforços para enfrentar o problema. É eminente. Doutora Ivete. Doutor Nobre de Carvalho. Da minha parte poderia responder. Pronto. Disse muito bem. A situação é alarmante na Água Grande, mas não quer dizer que nós não tenhamos a fazer nada, não é? Aos olhos do público do dia a dia, se calhar não se vê nada, não é? Mas a investigação é mesmo assim. A investigação leva anos, leva dias, leva meses. Se quiser ter resultados visíveis e bons resultados, pelo que é nesse sentido que nós estamos a trabalhar. E sob pena de não pôr em causa este trabalho, claro, como magistrado não poderei pronunciar mais sobre essas questões. Doutor Lázaro Afonso, queria dizer alguma coisa? Passaria a doutora Ivete. Sim. Bem, sobre a questão do tráfico, como disse o doutor Lázaro, a questão do tráfico requer mais meios, mais investigação. Portanto, isso leva tempo e algumas técnicas. Bem, relativamente à plantação da liamba e o consumo, efetivamente o Distrito de Água Grande está em primeiro lugar em termos de consumo. E em termos de tráfico. Bem, o Distrito de Mesoste em termos de cultivo e também um pouco de consumo. Mas, no entanto... E os outros distritos? Os outros distritos também têm um outro caso, mas os dois distritos, Água Grande e Mesoste, são os distritos mais atingidos. Bem, o distrito de Água Grande, devido ao êxodo rural, como sabemos, e também é no distrito de Água Grande onde há maior concentração de trocas comerciais e maior concentração dos comerciantes, dos jovens. Eis a razão do maior consumo de liamba e também da coca. Mas o distrito de Mesoste, tendo em conta o clima é favorável em relação ao cultivo, porque também no distrito de Água Grande vê-se, porque a liamba pode-se plantar numa panela, num jarro, num canteiro, em pequenas dimensões, e inclusive há agricultores que, eu tenho a certeza que há agricultores que não conhecem uma planta de liamba, porque podem ter outros trabalhadores, e os trabalhadores plantam a liamba no meio, por exemplo, de outras plantas, por exemplo, a mandioqueira ou a mussa, que a planta de liamba confunde-se muito com a mussa, por exemplo. Um agricultor pode ter liamba plantada no seu terreno, no seu lote, e não conhecer. Porque é preciso conhecer. Mussa e liamba têm uma ligeira diferença, mas não são iguais. Logo, quer dizer, temos um problema, temos um flagelo. E é uma questão que tem que se ter meios de investigação, meios técnicos para combater. Mas eu digo que é possível combater a droga.
É possível destruir Liamba. É possível combater o tráfico da cocaína em Santo Tomé e Príncipe. Porque a questão do combate à droga não é só do Ministério da Justiça, é de todos nós santomenses. Todos. Todos os Ministérios de Educação, Saúde, Ambiente, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministério da Defesa, porque é um problema que nos afeta. Doutora Eufémia, do ponto de vista de saúde pública, como é que coloca a questão do ponto de vista da saúde pública? A necessidade de se responder a essas indicações, a esses indicadores? Acho que é uma necessidade emergente, porque afecta desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista filosófico, afecta a toda la sociedad, ninguém escapa de las consecuencias del uso de la droga. Por tanto, yo acho que es una emergencia y que hay que reflexionar sobre esto y hay que darle más condiciones al sistema de salud, al servicio de psiquiatría fundamentalmente, que es el encargado de tratar este tipo de adicciones. Meus senhores, o doutor Nobre de Carvalho afirmou categoricamente o empenho do Ministério Público e do novo Procurador-Geral da República em abordar a questão e abordá-la vigorosamente. Eu perguntar-vos-ia, e deixaria de fora o Dr. Nobre de Carvalho, por aquilo que já disse, qual é, do vosso ponto de vista, o grau de consciência que existe a nível geral das autoridades e das instâncias dirigentes sobre a questão do consumo da droga e do narcotráfico em São Tomé e Príncipe? Doutora Ivete Monteiro. Doutora Ivete Correia. Obrigada. Relativamente à consciencialização, à consciência e ao conhecimento, eu parto particularmente da nossa população. A nossa população não conhece a droga, não conhece a Liamba e não conhece os efeitos nefastos, a consequência do uso da droga. Por exemplo, os pais, os professores encarregados de educação, a comunidade, uma pessoa normal não conhece porquê. E as autoridades, as instâncias dirigentes do país, a diversos níveis, estão realmente cientes dos riscos que se colocam o país neste momento em relação a essa questão? Eu acho que sim. Eu acho que o governo, as instâncias, os dirigentes estão conscientes da problemática da droga, do flagelo da droga e o perigo que a droga representa para o país. Por isso que as autoridades, o governo, estão a acionar todo um mecanismo em termos de investigação, em termos de alguns trabalhos, para pormos cobro a este flagelo. Mas a questão da droga não se combate de um dia para o outro. A questão da droga é uma rede. É uma rede, por exemplo. A campanha que o seu instituto vai lançar pretende ser um momento marcante num processo de chamada de atenção e de consciencialização das pessoas. Sim. E da sociedade. Sim. A campanha que o Ministério da Justiça vai realizar é uma campanha multissectorial, em que estão todos os ministérios envolvidos. E cada ministério, de acordo com o nosso cronograma, de acordo com o nosso plano, cada ministério tem uma atividade a realizar. Por isso que no dia 25 de maio, que é o Dia da África, nós iremos realizar uma palestra no Ministério Nacional sobre as consequências e a causa da droga em África e particularmente a droga em Santo Tomé e Príncipe. Portanto, queremos desenvolver, e eu creio que já estão envolvidos, porque essa questão já foi discutida no Conselho de Ministros, todos os ministros, os dirigentes têm a consciência e estão sensibilizados para a questão do combate à droga. Dr. Lázaro Afonso, Dr. Kelvin Nobre de Carvalho,
Eu vou-vos colocar, e também a doutora Ivete, apesar do que acabou de dizer, uma questão que eu acho que tenho que colocar. A não serem tomadas medidas urgentes e vigorosas, é legítimo recear-se que São Tomé e Príncipe se possa transformar numa placa giratória do narcotráfico. Dr. Lázaro Afonso. Obrigado. Eu acho que se nós seguirmos atentamente o que está passando neste momento no Golfo da Guiné, Ou já será? eu acho que se não tomarmos medidas de forma responsável, assumir como Estado, como nação, eu acredito que sim. Por essa razão, eu acho que devemos, no quadro de cooperação com os nossos parceiros económicos, e não só, fazer alguma coisa no sentido de travar. Se hoje não fizermos a sério, poderá ser tarde para esse pequeno país. Talvez eu falando assim, as pessoas dizem, mas por que Lázaro fala com tanta convicção? Eu uso dizer-me que eu sou um pequeno operativo neste país. Se nós andarmos um pouco à noite fora, nos fins de semana, nós podemos dar conta de muita coisa. Não é que a polícia não quer tomar medidas. Não é que o Ministério Público não quer tomar medidas. Mas eu entendo que existe alguma coisa que peca. Nota, há pais, pessoas responsáveis, que têm filhos a estudar e dão um filho de determinado valor que muitas vezes eu, que sou trabalhador, não tenho condições de gastar aquilo num dia. A doutora já falou sobre a consequência do álcool. E quase todos que usam álcool fumam, em regra geral. Conheço muitos miúdos, que podem ser meus filhos, que aos fins de semana andam com garrafas de whisky, fumando liamba, violando meninas, isso não é dúvida para ninguém. E algo que eu acho que não sei se sabem. Há detidos na cadeia central por consumo ou tráfico de droga? Não. Nenhum? Não. Até agora não. Pode ser que amanhã, mas hoje não. Eu, como dizia, a chamada sexo coletivo, resultado de droga. E jovens que nós conhecemos seus pais. E eu pergunto, será que esses pais, ao darem aos seus filhos esse menor valor, têm que estar a segui-los, perguntar o que é que eles fazem com esse valor, aos fins de semana? Só que é preciso agir rapidamente. Portanto, eu acho que deve haver uma ação. A vários níveis. A vários níveis. Caso não, eu tenho certeza que aquilo que acaba de dizer aponta para a responsabilização dos pais. Há a responsabilização a outros níveis. O Dr. Nosso Carvalho quer, ainda que a título corroborativo, dizer o que em relação ao seu departamento, a sua instância? Sim, o tráfico de estupefaciente é uma questão muito séria. Muito séria, não só, como já havia dito, pelos outros tipos de criminalidade a ela ligada, não é? Só para ter uma ideia, de acordo com o relatório das Nações Unidas sobre a droga, em 2012, 250 milhões de dólares foi usado a nível mundial para combater os flagelos derivados da droga, ou seja, 0,3% do PIB mundial. Se nós não combatermos já,
nós corremos o risco, inclusive, de pôr em causa a nossa própria democracia, devido aos problemas que a droga pode trazer com ela. A droga não vem sozinha. Quando vem, traz os seus amigos. Não é? Traz não só problemas financeiros para o país, de tratamento, problemas de branqueamento de capitais, não é? Do dinheiro relacionado com a droga, mas também traz outros tipos de criminalidade relacionada com a droga. Toda a estrutura social toda a estrutura social, desmoronar. toda a estrutura social. A doutora Ivete Lima Correia? Sim, eu concordo perfeitamente, porque São Tomé e Príncipe é um país que depende 90-95% da ajuda externa. E prevenir, combater a droga é 100% mais eficaz do que tratar um toxicodependente. Porque tratar um toxicodependente requer recursos financeiros, humanos, e outra questão é que o tratamento do toxicodependente depende da iniciativa dele pessoal. E é muito difícil um toxicodependente, um traficante, porque é uma rede. É difícil ele sair. Depois há uma contaminação. Por isso que urge a necessidade de unirmos todos os esforços de combater agora já, com prevenção, com informação, com sensibilização, principalmente chamar os pais encarregados de educação à responsabilidade, porque é inadmissível que uma mãe, desde a tenra idade, dá ao bebê estimulante, calmante para ir à discoteca, ir à festa. É inadmissível que uma mãe, desde a tenra idade, dá filho cerveja, vinho para beber e diz que é para habituar, é para acostumar. Porque o gesto do adulto é um gesto simbólico, porque a criança, o bebê, vê o gesto que a mãe faz e para ele é um símbolo, porque a mãe dá, a qualquer momento ele recebe. Eu já tive ocasiões de falar com a senhora, de vê-la a dar o bebê logo de manhã, cacharamba. Ela diz, dona, eles são acostumados a... Quer dizer, o que se espera dessa criança? Se desde a tenra idade ela faz do hábito uma cerveja, um copo de vinho, uma cacharamba, para ela é um modelo de educação. E é a partir daqui que ela vai crescendo, vai utilizando o álcool. Daí a necessidade das do álcool passa para o cigarro, do cigarro educação. passa para a liamba e liamba passa para drogas mais difíceis. Por isso, o trabalho de informação e sensibilização e chamar a responsabilidade aos pais é uma tarefa emergente e importante que nós temos pela frente. Mas também esta o trabalho de repressão. Sim, o trabalho de repressão. Mas só que, Não pode faltar. mas só que esta Tem tarefa... faltado. Ainda que tem faltado. Tem faltado completamente. Mas tem faltado porque muitas das vezes chamados políticos, alguns da nossa praça, criam determinadas dificuldades nas atividades técnicas. Vamos ver uma questão concreta, sem cortar a doutora Ivete. Nós temos a necessidade de mudar o estilo das nossas discotecas. O que passa nas nossas discotecas, com aquilo que eu nunca vi em São Tomé, o que faz uma senhora numa discoteca, a despisa, Ou um senhor. ou um senhor, mas eu falo, mas o senhor tendo em conta a sensibilidade das coisas. Não quero dizer que eu só estou a ver a parte feminina, não é? Porque quem conheceu São Tomé sabe quem foi uma senhora ou uma jovem em São Tomé. Agora, numa discoteca, que as meninas que já usam Coca-Cola com comprimidos, Coca-Cola é uísque. uísque com comprimidos, com aspirina, fazem essa mistura, e o que fazem muitas das vezes, em conjunto com os lhambeiros, não é? Sinceramente, aquilo é uma vergonha para a nossa sociedade, é uma vergonha para o nosso desenvolvimento. As discotecas são, portanto, também centros de consumo. Portanto, não há discoteca no seu pleno se não houver droga. Bem, eu queria só acrescentar, falando da discoteca, nós temos uma lei, a Lei 3 de 2012, que é uma lei que proíbe a entrada dos menores nos recintos, na discoteca, nos boates, nos restaurantes e também os menores de 16 anos nos locais de venda de bebidas alcoólicas. A lei do acesso de A menores. lei do acesso de menores. Portanto, é uma lei que vem proteger os menores. Mas cuja aplicação deve Portanto, ser... essa lei foi publicada em 2012. Até o momento ainda não tivemos condições financeiras, mas temos um conjunto de planos para implementar esta lei. Portanto, esta lei vem Já proteger... motiva o facto Sim, de saber que a esta lei lei vem existe. proteger os menores.
porque menores de 12, 13, 14, 15 anos, como disse o Dr. Lázaro, em que os pais dão 2, 3 milhões de dólares e no fim de semana fazem aquilo que é muito bem entender. Isto é a irresponsabilidade dos pais também. É muita irresponsabilidade dos pais. Estamos prestes a terminar e eu iria pedir-vos que encerrassem com uma mensagem dirigida a quem vos aprovesse. Dr. Lázaro Afonso, a quem gostaria de se dirigir e para dizer o quê? Bom, eu gostaria de dirigir aos pais particularmente, porque um dos grandes problemas que nós temos é aquilo que dizia os grandes clássicos. A base angular de qualquer sociedade é a família. E a necessidade de nós consolidarmos a família. Se nós não fizermos o esforço para consolidar a família em São Tomé e Príncipe, era uma vez São Tomé e Príncipe. Porque o país não se pode ver de forma singular, de forma separada. Eu acho que há necessidade de unir a família. Portanto, se nós não unirmos a família, todo o trabalho que pretendemos fazer neste país vai água abaixo. Protegendo o porto e o aeroporto. Protegendo o porto e o aeroporto, protegendo as nossas escolas, que as nossas escolas também estão muito vulneráveis. Dos professores que muitas das vezes não cumprem o seu verdadeiro papel. Portanto, há necessidade de fazermos um trabalho de casa com vista a organizar São Tomé e Príncipe e a elevar São Tomé e Príncipe. Ser pobre sim, mas com muita dignidade. Muito obrigado, Dr. Nobre de Carvalho. O Ministério Público, como detentor da ação penal, está consciente do problema. Está tão consciente do problema que tem vindo a trabalhar juntamente com a comunidade internacional, com a CPLP, no âmbito da cooperação em matéria penal. Temos também trabalhado com os organismos internos do país no sentido de dar uma resposta cabal a estes novos fenómenos da criminalidade. Para quando é que se podem esperar os resultados visíveis dessa dinâmica, doutor? A investigação criminal muitas vezes tem o seu timing que não compactua muitas vezes com o timing do jornalismo, não é? Nós não sabemos, então estamos a trabalhar e esperamos, obviamente, combater de forma cabal e eficaz estes novos fenómenos de criminalidade em São Tomé, que também a nós nos preocupa como santomenses, primeiramente, e depois também magistrados. O timing do jornalismo, o timing dos santomenses. Parece-me concordaram todos em haver a necessidade de alguma celeridade em se abordar o problema. Doutora Eufémia Verdeccia, a quem gostaria de se dirigir? Bueno, a la población en sentido general. Nós estamos dispuestos a hacer tratamiento, a rehabilitar, pero previamente, antes que eso, falar a todas las personas, decir não a la droga. Obrigada. Doutora Ivete Lima Correia, vai falar em último lugar. Sim, eu gostaria de dirigir a todo santomense, a todos e todas, que a questão da droga é uma questão universal e cabe particularmente aos santomenses, se queremos efetivamente ver São Tomé um país livre, um país onde as nossas crianças poderão andar livremente, brincar, correr, que unânimos todos na luta contra a droga. Porque a droga não é uma brincadeira. E somos muito poucos, mas muito poucos, e uma população extremamente jovem, e a tendência do consumo de liamba e o tráfico da cocaína é efetivamente uma preocupação. Se nós não unirmos os esforços, cada um no seu setor, os pais em casa, os professores, os colegas, os irmãos, os órgãos de comunicação social, efetivamente para as autoridades policiais, para a sociedade civil, as igrejas, as confissões religiosas, de forma a informar, sensibilizar cada população, cada criança, cada jovem, sobre o efeito nefasto que a droga poderá trazer para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Minhas senhoras, meus senhores, muito obrigada por terem vindo ao programa Cartas na Mesa. Boa noite.
Até à próxima.